Vamos falar de Cruzeiro, galera, nessa sexta-feira, dia 13 de 3 de 2026. Cruzeiro que treina hoje na Toca da Raposa às 10 horas da manhã. Amanhã, no sábado, tem treino às 16 horas. O time já fica em regime de concentração, porque no domingo, às 20h30, tem Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Não tem jeito de fugir, não tem jeito de correr. É contra o Vasco, que ganhou nessa última rodada, inclusive colocando a gente na zona do rebaixamento. Mais propriamente na lanterna do Campeonato Brasileiro, é preocupante. Nós vamos falar de tudo isso aqui nesse vídeo, então fique comigo. Você que não é inscrito, está nos visitando ou já está consumindo nosso conteúdo, se inscreva no canal. Isso aumenta a nossa plataforma, aumenta o nosso número de inscritos e faz com que a plataforma enxergue como o nosso trabalho como relevante. Dá um joinha aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas, com amigos, com familiares, em grupos de WhatsApp, porque faz também com que as pessoas conheçam o nosso trabalho. E ative as notificações para quando sair um vídeo novo, você ser informado. A gente tem uma meta aqui no canal que é de 10 mil inscritos. Já passamos de 9.100 inscritos. Vamos para cima. Você que não me segue nas redes sociais, me siga nas redes sociais. Diego de Leon OFC e Conexão 31 TV. É os dois perfis que eu peço você para seguir lá no Instagram, beleza? Vamos ao conteúdo do vídeo. Cruzeiro que na última rodada perdeu, né? Perdemos, né, galera? Na quarta-feira contra o Flamengo. Um jogo que, se você colocar assim, numa situação normal, sim, era assim, é aceitável perder pro Flamengo no Maracanã. Mas o problema é que o Cruzeiro vem de uma sequência sem vitória, uma sequência muito grande sem vitória. E aí a gente pega aqui a tabela. O Cruzeiro, que nesse Campeonato Brasileiro começou jogando fora de casa, perdeu para o Botafogo. Aí dentro de casa perdendo para o Curitiba. Depois a gente sai e empata contra o Mirassol. Dentro de casa a gente empata contra o Corinthians. Lembrando, tá? Só para pontuar, esses dois jogos contra o Mirassol e contra o Corinthians, eu vi evolução. O time estava evoluindo. Nos dois jogos contra o Botafogo foi terrível. Contra o Curitiba teve lampejos, tá? Talvez o segundo tempo do Cruzeiro tenha prejudicado. E agora contra o Flamengo. Esse jogo do Flamengo talvez tenha sido o jogo que eu menos gostei depois do Botafogo. Do Botafogo foi o que eu menos gostei, eu não vi evolução. E contra o Flamengo eu não gostei, por quê? Porque é o quinto jogo, é o acúmulo. Então esse jogo de todos tinha que ser o melhor. É a evolução, é um jogo de março, não é um jogo de fevereiro. E eu não vi a evolução de ideias, né? Então eu não gostei por causa disso. Então, os adversários venceram nessa rodada ou pontuaram e o Cruzeiro vai ficando para trás. Olha para você ver, ó. O Mirassol empatou contra o Santos, ou seja, o Santos pontuou, ok? Vitória da Bahia, fora de casa contra o Bahia, no Clássico, pontuou. O Curitiba, fora de casa, venceu o Corinthians, gente, por 2-0, pontuou. O Fluminense, fora de casa, venceu o Remo, pontuou. O Vasco ontem bateu o Palmeiras de virada. O Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Tá vendo, gente? O Vasco ganhou do Palmeiras dentro de casa. É isso, cara. Ou seja, nós não estamos fazendo a nossa parte. O Fluminense ganhou do Remo fora de casa. Ou seja, os times estão conquistando ponto fora de casa, estão vencendo em casa e jogos difíceis, cara. Olha, o Curitiba ganhou do Corinthians 2-0. A gente não conseguiu ganhar do Corinthians dentro de casa. O Santos foi lá e empatou com o Mirassol. O Cruzeiro empatou sim, mas o Cruzeiro é muito mais time do que o Santos. Tô só dando alguns exemplos, uma pincelada para você ver. Ó, o Bragantino empatou com o Grêmio, pontuou. Então, falta só mais um jogo para a rodada acabar, que é Atlético Paranaense e Botafogo domingo. E com isso, os times passam o Cruzeiro fica na lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso é preocupante. É preocupante porque o Campeonato Brasileiro era um objetivo do Cruzeiro e ele começa a ficar distante. Hoje não dá mais para falar em título. Não dá para falar em título, cara. O Cruzeiro hoje tem que falar em melhorar o seu time, melhorar o seu jogo, pontuar, sair da zona de rebaixamento, depois pensar em G4 e, se houver possibilidade, aí sim ele começar a trabalhar essa ideia de campeão, de ser campeão, porque hoje não dá mais para falar. O Cruzeiro hoje perdeu o planejamento de campeonato brasileiro para ser campeão, porque o São Paulo já está com 13 pontos na liderança. Que loucura, né, velho? Mandaram o Crespo embora e o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho assume o Vasco e no primeiro jogo ganha de virada do Palmeiras, que era líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ficou com 10 e o São Paulo está com 13. Nossa, dele, mas essa distância... Gente, o Cruzeiro está só com 2 pontos, é 11 pontos de diferença.
A gente viu no final do ano passado, Cruzeiro pode ser campeão, tenta tirar 3 pontos, tenta tirar 5 pontos. Não é simples, parece que é uma distância pequena, 5 pontos, nossa, é só 5 pontos. Tenta tirar, é muito difícil, porque você tem que aumentar o seu percentual de aquisição de pontos e os seus adversários, todos têm que diminuir a aquisição de pontos. Você tem que combinar com 19 times aqui que eles têm que parar de pontuar. E você tem que pontuar, você tem que vencer todos os seus jogos, você tem que combinar com 19 times aqui de não vencer e de não pontuar. Então, não é simples tirar 12 pontos, 11 pontos. Não é simples. Então, hoje o Cruzeiro está fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Para ser campeão, esquece. Perdemos o planejamento do Campeonato Brasileiro. E agora resta o planejamento da Libertadores e o planejamento da Copa do Brasil, que ainda não iniciaram. Só que aqui, ó. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Porque eu já estou ouvindo. Olha o barulho, ó. Isso. Fora Tite. Você tá ouvindo já, né? Nas redes sociais aí, ó. Aí, ó. Acabaram de digitar agora. Acabaram de postar um vídeo aí agora, ó. Fora Tite. Acabaram de postar um Twitter. Fora Tite. É isso, cara. Porque perde a confiança, entendeu? Aquilo que a gente estava construindo com a aquisição do Campeonato Mineiro, que era a confiança externa no trabalho que está sendo feito interno, e o trabalho internamente tem que passar confiança. Tem que passar confiança. E aí, vocês lembram que em janeiro eu falava, gente, não pode pedir demissão com um mês. Com 15 dias não pode pedir demissão. Não, Adriano, você vai pedir demissão? Não, eu vou avaliar como ruim o trabalho. Porque eu só avalio depois de 2 meses de trabalho. Eu não, cara, eu acho injusto fazer essa crítica a um trabalho que não tem 2 meses. 2 meses pra mim é o quê? É o tempo de treinar fisicamente, fazer uma temporada, uma pré-temporada completa, passar as ideias pro jogador, tirar as dúvidas e algumas ideias tem que começar a encaixar, ok? Então, a minha crítica ao trabalho do Tite hoje não está funcionando, não está evoluindo. Quando evolui, aí no outro jogo já cai, não é consistente. Por exemplo, eu acho que contra o Mirassol fizemos um jogo interessante fora de casa, não o jogo que tinha que ser feito, mas para aquele momento ali de preparação física, de jogo, cara, tava evoluindo. Contra o Corinthians, jogamos bem contra o Corinthians dentro do Mineirão, não fizemos os gols. Ok? Então aí, corrige-se a finalização, no próximo jogo você tá bem. Não, aí chega no próximo jogo, parece que perdeu tudo o que foi feito no jogo anterior. Então, o Cruzeiro não evolui, os times estão vencendo e a gente começa a ficar distante do Campeonato Brasileiro. E domingo tem Vasco. Vasco que venceu o Palmeiras ontem por 2-1, gente, de virada em São Januário. Tá vendo? Os times estão vencendo, cara, então não pode ter desculpa. E o São Paulo que ganhou da Chapecoense, cara. O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, então fica muito distante hoje do Campeonato Brasileiro. A gente tem que pensar em recuperar o bom futebol. Acho que hoje o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é recuperar o bom futebol. Cássio que fez exames iniciais e ficou constatado que tem uma lesão ali, gente. O Cruzeiro ainda não soltou nenhuma informação sobre o que será feito, se vai ser um tratamento convencional, se vai ser um tratamento à base de cirurgia, quanto tempo de recuperação, mas fato é, o Cássio saiu do jogo contra o Flamengo sentindo uma lesão, não sabe se é a mesma lesão que ele sentiu contra o Pouso Alegre na semifinal, e ali ele ficou um tempo tratando, alguns dias tratando e conseguiu voltar e jogar, ou se é uma lesão mais importante. Então o Cruzeiro se representa hoje, precisa de alguma forma melhorar e se recuperar no Campeonato Brasileiro. Como vai ser feito isso? Gente, trabalhando. Tem que trabalhar, cara. Tem que trabalhar. E aí, Pedrinho, tem que pegar firme com esses caras aí, tem que cobrar mais o Tite. O Tite tem que cobrar mais os jogadores. Os jogadores têm que entregar mais dentro de campo. Cara, o jogador não é uma criança. Não é alguém com falta de cognitivo, de inteligência. Senão nem atletas eles seriam. Eles não seriam assalariados, contratados com salário alto. Por quê? Porque eles não deveriam estar ali. Então eles estão ali porque são pessoas inteligentes. Então os caras sabem como funciona. O Cruzeiro hoje é muito dependente do time titular, cara. Muito dependente do time titular. Quando o time titular joga, porque eles já estão acostumados a jogar um com o outro, alguma coisa acontece. E principalmente na dependência da velocidade do Caio Jorge. Porque sem o Caio Jorge, eu fico assustado como o Cruzeiro é lento, cara. Como o time do Cruzeiro é lento, como falta proatividade,
como falta iniciativa, como falta ideias. Porque a ideia é, coloca a bola no Caio Jorge, cara, e o Caio Jorge na velocidade, na volúpia, no excelente momento da carreira dele, ele vai passar do zagueiro e ele vai arrumar alguma coisa. Inclusive no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro, gente. Gente, nós vencemos o Campeonato Mineiro por causa de uma jogada individual. Um lampejo entre Gerson e Matheus Pereira. Um lampejo. A gente ganhou de 1-0, um lampejo de Matheus Pereira e Gerson. E aí eles colocam a bola dentro da área. Gente, o Caio Jorge não estava posicionado onde a bola caiu. Ele se movimenta, se projeta na bola e faz um gol bonito. E o Cruzeiro é campeão mineiro. Ponto. Se não houvesse esse lampejo, a gente não teria conquistado o Campeonato Mineiro. Ou talvez teria ido para os pênaltis e a gente teria conquistado nos pênaltis. Então a gente não pode. É nesse momento que o Campeonato Mineiro se torna um problema. Quando a gente quer ficar apegado nele e esquecer que a gente tem um monte de coisas para frente para solucionar. Inclusive, eu acabei de falar, o Campeonato Brasileiro hoje para o Cruzeiro não é mais ser campeão. O plano não pode ser esse mais. O Cruzeiro tem que se recuperar e sair da zona de rebaixamento. Sair do Z4. Esse tem que ser o plano do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Depois, lá na frente, ele pensa talvez num G4 ou em título. Hoje esquece de falar de título de Campeonato Brasileiro. Porque senão, realmente, o campeonato estadual se torna um problema. Quando você fala, eu sou campeão estadual, eu campeão, eu ganhei o Mineiro. Tá, esse time ganhou o Campeonato Mineiro agora, recentemente. Esse time é bom. Não. Não vamos nos apegar a isso. O Campeonato Mineiro serviu pra gente quebrar a hegemonia do Atlético de ex-campeão. Campeão nos últimos anos, nós precisamos atrapalhar isso. Esse time precisava vencer um título, que é importante, entendeu? Mas nada, o Campeonato Mineiro não serve pra nada, ele não serve pra gabaritar nada pra frente, nada. Então não vamos ficar presos. O Tite ganhou o Campeonato Mineiro. Esse time ganhou o Campeonato Mineiro. Esse time é bom. Esse time tem algo a entregar. Cara, não, ganhou o Campeonato Mineiro, pronto, acabou. Agora a gente tem que pensar na frente e a gente tá cheio de problema pra resolver na frente. E hoje o Cruzeiro tá jogando muito mal. As ideias não estão fluindo. E aí aqui, ó, fora Tite, ó. Você tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Ó, alguém acabou de escrever na sua plataforma fora Tite. Acabaram de fazer um vídeo aí, ó. É isso, cara. Por quê? Porque perde-se a confiança. E aí a confiança vai lá embaixo de novo. Começa as cobranças. E agora, cobranças que fazem sentido. Eu não sou a favor de troca de treinador, não sou a favor de sacanagem com o profissional. O cara tem que ter tempo para trabalhar, os atletas têm que ter tempo para chegar numa parte física ideal. Hoje é dia 13/3. Então são praticamente 2 meses e 10 dias, 2 meses e uma semana. Já tem que melhorar. Já tem que dar a resposta. E não está tendo a resposta dentro de campo. Então, galera, domingo, Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro precisa vencer para sair dessa situação complicada em que se encontra. E aqui, ó, a galera já tá gritando, fora Tite. Você que não é inscrito, se inscreva, me siga nas redes sociais, Diego de Leon UFC e Conexão 31 TV. Até o próximo vídeo.